Olá, pessoal. Essa é a nossa 13ª aula e o tema de hoje é violência racial. O racismo, ele é um fenômeno, mas na verdade ele é uma crença. O racismo ele é uma crença. Por quê? Porque tudo aquilo que não tiver uma evidência, ele é uma ilusão. Ele se trata de um fenômeno, mas ele é um fenômeno humano, ou seja, ele é baseado na nossa experiência, na nossa existência humana. E ele não é natural. Na verdade, ele foi criado de um modo orgânico e intencional. Aqui a gente tem a imagem, né, de uma pessoa branca sobre uma pessoa negra em que ela se questiona: racismo onde? Porque muitas vezes as pessoas não percebem o racismo ao redor delas ou nelas mesmas, né? Então, apesar do racismo não ser visto, né, claramente, o racismo não ser palpável, ele existe, ele inclusive é um conceito. O conceito de racismo se configura numa discriminação sistemática e ele se diferencia dos conceitos de preconceito e discriminação racial. Porque, apesar do preconceito e da discriminação racial alimentarem o racismo, eles são coisas distintas. Por quê? O preconceito, ele é um julgamento superficial e estereotipado, enquanto a discriminação, ela é a ação em si. Pode ser ações específicas e particulares. Já o racismo, ele é uma piora, né, desses dois. O racismo é quando essas práticas se tornam mecanismos constantes e persistentes de discriminação. Então, os preconceitos, né, os estereótipos, as discriminações, todas elas fazem parte dessa dinâmica do racismo. E para existir racismo, é preciso que a sociedade seja altamente excludente, né, que tenha uma reprodução constante de preconceitos, de violência de todos os tipos. E então, quando um determinado grupo, né, se imagina ou imagina que exista uma distinção entre os seres humanos, né, eles promovem essas ações discriminatórias sistematicamente. E aí sim se configura o racismo, a partir da supremacia de um grupo sobre o outro, né, com base em questões imagéticas. Então, quais foram os grupos, né, e quais são ainda os grupos que sofrem ou sofreram racismo historicamente? Temos as pessoas negras, tanto africanas e os seus descendentes, como nós afro-brasileiros, as pessoas judias, as pessoas ciganas, pessoas árabes, pessoas indígenas, pessoas latino-americanas e asiáticas. E o racismo, ele se retroalimenta, né? A dinâmica do racismo, ela é silenciosa, mas nem sempre ela é, como se pode dizer, na prática, violenta. Ela se dá por uma transmissão, que ela vem de geração em geração, principalmente por influências psicológicas, né? O racismo ele é uma questão muito, muito, muito antiga, anterior especialmente às ideias pseudocientíficas que a gente discutiu nas aulas anteriores da Europa do século XVIII. Só que foi a partir desses estudos, ou melhor dizendo, a partir dos estudos desses estudos, que se configurou de fato o conceito e a história de racismo e como ele se configurou hoje como uma ciência que precisa ser estudada e, por sua vez, combatida, porque toda crítica ela não pode ser vazia de crítica, senão fica crítica pela crítica. A crítica ela vem de uma construção de um conceito com base na realidade. E a realidade concreta ela precisa se movimentar. O racismo é estático. Então a ciência sobre, né, o racismo, ele é para que se movimente, é para que ele se dissolva, é para que haja uma dissolução do racismo de fato. E se o racismo antes ele tinha aspectos, né, especialmente
religiosos, né, por causa da religião. Lembram dos jesuítas, quando eles vieram, viu os nossos povos originários, acreditavam que eles eram selvagens, animais ou pessoas sem alma, né? Essa questão, esse pensamento, como a gente também já estudou que existem no tempo histórico mudanças e permanências, né, no movimento das coisas que acontecem, da experiência humana, a gente tem esse pensamento que chega também na Europa na Segunda Guerra Mundial com a ditadura nazista. E agora, né, está com a gente, na nossa geração, no nosso século, para desmistificar isso. E essa desmistificação é salvar vidas, combater o racismo é salvar vidas. Então vamos lá. A aula de hoje, ela é sobre violência racial e eu não vou falar sobre espancamentos ou agressões em vias de fato, tá? Eu quero falar com vocês hoje de um racismo que ele é gritante e ao mesmo tempo silencioso. Existem tipos de racismo, né? Como racismo estrutural, racismo institucional, que vocês já viram. Existem imposições culturais, né? Dentre outros. Então, nós vamos começar com o racismo estrutural. O racismo estrutural, ele compõe a estrutura da sociedade, uma estrutura social. E o nome, né, já diz tudo. Então, se viemos, né, se nós somos frutos de um país que passou por um processo colonizador, escravizador, então, consequentemente, nós temos origens discriminatórias, que com o tempo ela não diminuiu, ela mudou de forma. Mais uma vez, o tempo histórico se mostrando as mudanças e a permanência nas mudanças. Então, antes, podemos considerar que havia de forma mais explícita, né, o racismo, xingamentos abertamente, na verdade, como a gente pode ver até os dias de hoje. E eu vou trazer para vocês um caso muito, muito recente, que foi com o jogador de futebol, o Vini Júnior, que ele sofreu um ataque de racismo na Espanha. Bom, ele é um jogador de futebol, mas a manifestação que fizeram contra ele foi porque ele é um jogador de futebol ruim? Não. Foi porque ele é porque ele é uma pessoa negra. E ele teve a representação dele como se ele estivesse se enforcando, como se ele precisasse se matar pelo bem do time rival. Então, na descrição da imagem, nós temos isso se trata de uma agressão, é uma violência. Essa representação é violenta, de uma agressão ao jogador brasileiro que aconteceu horas antes da partida entre o Real Madrid e Atlético de Madrid. Esse exemplo do Vini Júnior enforcado, por que ele pode fazer com que a gente compreenda melhor esse racismo estrutural e como que a gente pode trazer isso para o Brasil, né? No Brasil, especialmente, o nosso racismo é camuflado. Principalmente que a maioria das pessoas, elas entram nessas relações étnico-raciais. A nossa maioria é parda e negra. Pela lei, não tem nada que fala que é permitido, né? Inclusive, é crime. Racismo é crime. Mas, mesmo que aqui não tenha nada falando sobre a legalização do racismo, na Espanha também não há. Mas isso aconteceu, também houve lá, por mais que lá não seja uma civilização que tenha passado por colonização ou nenhum processo escravizatório. Também houveram práticas de violência com jogadores de futebol. Vou trazer o exemplo para vocês, se eu não me engano, foi do Grêmio, uma moça lá, né? Então, assim, claro, essas pessoas, elas devem sofrer as sanções penais necessárias, mas vejam que isso é uma medida pós-vítima. Vejam o quanto é problemático só de existir esse tipo de pensamento,
né? E essa estrutura de pensamento, o racismo estrutural se trata disso, de uma estrutura de sociedade que tem isso enraizado. Nós nascemos em um país racista e o racismo é estrutural e o maior causador, o nosso, né, racismo estrutural é o maior causador e, se não, o grande vilão das desigualdades e, consequentemente, do desemprego. O racismo institucional é um racismo que ele é mais, como é que fala? Mais pesado. Por quê? Porque você não tem escolha. Ele é um racismo institucional, ele vem de cima para baixo, ele vem de uma instância maior, por instituições ou mesmo por parte do Estado, e o exemplo que nós temos é o da Alemanha nazista. Temos aqui na descrição da imagem, tropas nazistas que aguardam o pronunciamento de Adolf Hitler, porque neste racismo institucionalizado, há um modo de comportamento também que tem que ser totalmente subserviente ao racismo. Então, eles são servos do racismo, né? Desse período, o racismo era, além de negros, né? Eram também contra judeus, ciganos, incluía até pessoas com deficiências físicas, mentais. Então, aqui eles estavam aguardando um pronunciamento e o Adolf Hitler ele fazia pronunciamento de até 6 horas. E o conteúdo desses pronunciamentos é sempre o de encorajar essas pessoas brancas de como elas têm mais direitos e são superiores e etc. Coisas que faziam mais sentido na época do que hoje em dia. E mais sendo, infelizmente, lembra da aula que eu falei que haviam muitos refugiados da Segunda Guerra Mundial que vieram para o Brasil, né, principalmente para o sul do país? Lembre-se que eles não eram refugiados porque eles tinham medo do nazismo, porque eles eram contra o racismo, ou eram contra o nazismo. A maioria deles eram nazistas, sim. Eles só não queriam entrar na guerra, ou então perder os seus bens, né, e tudo que eles tinham construído, e vieram construir uma nova oportunidade aqui. Então, aqui no país, no Brasil, também temos grupos extremistas nazistas, chamadas hoje de neonazistas. E, curiosamente, existem neonazistas pardos, inclusive. Então, vai entender como se constitui, né, o racismo para nós que estamos desenvolvendo uma consciência crítica sobre esse problema. O racismo individual. Ele é um racismo que ele é direcionado, né, a uma pessoa específica, principalmente negra ou indígena, como vimos no caso do Vini Júnior, e normalmente ela é uma exclusão física, espacial da pessoa, né, e grupos podem fazer isso com uma pessoa específica, às vezes chegar nas agressões de fato, simplesmente por causa da cor do indivíduo. Vocês já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris? Passava muito na televisão, né, e também tem algumas plataformas de streaming. Mas Todo Mundo Odeia o Chris, vocês lembram do Caruso? Que ele, na escola, ele podia ver o Chris de qualquer lugar que ele simplesmente espancava ele e ia embora. Isso é um tipo de racismo individual em que a pessoa recebe violência ou exclusão simplesmente por causa da sua cor acontece muito em ambientes escolares, mas acontece também em ambientes de trabalho. O racismo cultural. Ele é um racismo em que uma cultura acha que é superior à outra e ponto final. Aqui o preconceito, ele não é só sobre a cor ou a etnia, é também, mas é junto com uma aversão à religião, a costumes, a tradições e até mesmo à linguagem de outras culturas, né? Tem gente que se diz ter medo, né, de outras religiões, tem uma aversão a populações que preferem ter rituais que cultuam a natureza, né, ou que sejam politeístas, por exemplo, mas vejam que contraditório. Essas religiões que se dizem ter medo ou aversão, ou acreditam que essas pessoas estão nadando contra a corrente do que eles acreditam que é certo, né? E que dizem ser baseadas no amor e tudo mais, né? Em coisas boas e partilha, prosperidade, compromisso social e etc. A resposta para esse medo é a violência.
É uma coisa você ter a sua religião e outra coisa é forçar que os outros tenham a mesma religião que a sua ou acreditar que a sua é melhor que a outra. Isso sim se configura em um racismo cultural. E não tem nenhuma cultura que seja melhor que a outra. Você não pode forçar, você não pode impor. Isso entra no que eu mencionei sobre imposição cultural, né? Essa invasão da espiritualidade dos outros, né? Todos nós, seres humanos, atuamos e agimos e cremos com base na nossa vida, na nossa ancestralidade, nas nossas inquietações humanas, né? E se uma população crê em Deus e diabo, né? E outra não, tudo bem. Se uma crê em céu, em paraíso, né, e inferno, e a outra em reencarnação, também tudo bem. Existem muitos charlatões que se aproveitam exatamente desse medo do desconhecido, né? E qual é o maior enigma da vida? É a não vida. O maior enigma da vida é a morte, é a nossa morte. Então, por que que se brinca, né? Por que que se vulgariza as outras religiões, as outras culturas, né? Como é, como se pode julgar como cada um vê o sentido da própria vida, né? Ou da vida dos outros, né? Sem contar no número de incêndios em templos, né, que não são católicos ou evangélicos, eh, que, que sempre são incendiados templos de rituais de matrizes africanas. Não é uma mera coincidência, isso é intolerância religiosa e é crime, e isso se trata de mais um tipo de violência racial. Aqui na imagem nós temos uma manifestação do MSO em que diz: liberdade religiosa é um direito de todos. Atualmente, nós somos um país laico em que todos deveriam ter o direito de ter o seu próprio desenvolvimento espiritual. E se um grupo se opõe a outro, se trata de um racismo cultural, né? Só que muitas vezes essas religiões, a população tem uma etnia distinta, tem uma cor, então as coisas estão meio que alinhadas. O racismo ecológico ou ambiental. Esse aqui ele é muito problemático e ele fala não só de ambientes, ele fala sobre pessoas e as condições naturais das pessoas nesse ambiente, né? Essas populações autóctones, as populações intocáveis, né? Pelos processos é, colonizadores, né? Que possuem a própria civilização, sem que haja uma opressão ou exploração de outras civilizações, né, para se tornarem o que eles almejam. E aí o racismo ecológico ambiental se trata de pessoas que vivem em suas terras e que tiveram as suas terras retiradas delas mesmas, né? Por exemplo, a população indígena, a população quilombola, tem o exemplo do garimpo, né, do desmatamento, que afastam essas pessoas das suas regiões. Então, elas têm o seu ambiente negado, e isso também se trata de um racismo ambiental, um racismo geoespacial, né, de localização. E onde que acontece, né, esse racismo ambiental? Especialmente em regiões em que há grupos racializados, indígenas e negros. Então, vamos acompanhar aqui na figura. Tem o cara com uma motosserra, né, no exemplo generalizador de destruição do ambiente. E quais são as consequências disso? A destruição da natureza, ela recai desproporcionalmente sobre os grupos racializados. O que isso provoca? Enchentes, contaminações, falta de água, violência, doenças, entre outros. O racismo recreativo. Geralmente é aquele racismo que ele é disfarçado de piada. E as pessoas que promovem essas piadas racistas, eles se defendem, bom, é só um tom humorístico, né? Isso aqui tem só um tom humorístico. E eles usam muito estereótipos, é usado blackface, como se fosse o rosto pintado de negro, uma fantasia, né? Algo para se fazer piada. Usavam-se muito aquela fantasia da nega maluca,
né, como também se ser negro fosse uma fantasia e, pior ainda, associar a mulher negra a uma mulher, fora das suas faculdades mentais, né, uma mulher negra ela é mais propensa à loucura, é mais comum encontrar mulheres negras, eh, fora das suas, capacidades cognitivas, e é aquele racismo que ele humilha mesmo. O racismo recreativo, ele é humilhante e ele faz muitas pessoas rirem. Só que ele faz muitas pessoas rirem, menos as pessoas que estão sofrendo o racismo. E esse tipo de piada é uma violência também. Existem pessoas racializadas que recebem essas piadas e às vezes conseguem também achar graça, mas é porque também eles não possuem a consciência racial, que é uma aula que a gente vai ter um pouco mais à frente. Agora, a gente vai falar do racismo que eu considero o mais cruel de todos. E por que que ele é o mais cruel? É porque ele é o naturalizado. Ele é tratado como se fosse algo comum, normal, e é isso mesmo, e a gente tem que aceitar, não é nada que a gente precise repensar, e se você repensa, é chamado de coisa da sua cabeça, ele é extremamente preocupante. Por exemplo, é naturalizado falar que por que você parou de alisar seu cabelo? Você fica mais bonita de cabelo liso. Ou então teve um áudio que viralizou na internet, eu ouvi, infelizmente, esse áudio semana passada, de uma menina que falava que ela não era afim de fulano porque ele era negro, não fazia o tipo dela, e que ela tinha, mas ela não era racista porque ela tinha até amigos negros e tratava eles como gente. E isso foi real, isso aconteceu, isso viralizou, e isso não é um pensamento exclusivo dela. Existem diversas outras pessoas que, infelizmente, também possuem esse tipo de pensamento. E eu não posso falar até hoje, porque, como também já conversamos, a escravização, ao fim da escravização, com a abolição para cá, é muito recente. E é tratado com muito apagamento esse passado tão recente nosso, né. Então as pessoas ainda carregam o pensamento desse período escravagista. É preciso considerar isso, que não se passaram nem 150 anos. No país, a gente teve mais tempo de escravidão do que de liberdade. E assim, para muita gente, para muitas pessoas, negros ou não negros, indígenas e não indígenas. Essas situações, elas não se configuram como racismo, né, só que ela dói e ela machuca aos poucos, ela corrói as pessoas por dentro, elas têm a sua autoestima diminuída, a sua segurança, elas desenvolvem mais insegurança, né. Queria trazer um exemplo para vocês também, bem próximo da gente. Existe uma cantora, a Luísa Sonza, vocês já devem conhecer, mas para contextualizar, uma cantora brasileira, e ela estava fazendo show, se não me engano, numa pousada em Fernando de Noronha, e tinha uma cliente que fala, uma espectadora, um público, né, uma pessoa que fazia parte do público, que estava ali bem na frente ali do palco, e a Luísa Sonza, ela chegou nessa mulher negra, né, e segundo, os relatos judiciais, ela chegou nessa mulher negra, né, num tom imperativo de ordem, falando para trazer água para ela. Então ela viu essa mulher negra como uma funcionária, alguém que estava ali para servir ela. E a Luísa Sonza depois, ela assumiu, né, para a justiça que sim, ela considerou que ela fosse alguém a serviço dela, simplesmente por causa das suas características físicas. Eu trouxe para vocês uma série de imagens que vocês já devem ter ouvido, ou com vocês, ou com outras pessoas que são comuns e naturalizadas e se tratam de um racismo velado. Primeiro, você é um negro bonito ou você é um negro inteligente. Vai ter que cortar esse cabelo para trabalhar, porque o cabelo crespo, ele não é considerado bom, né, você tá mais aciado se você não tiver o seu cabelo crespo. Como faz para lavar esse cabelo? Como se fosse um cabelo também impermeável, né, que não recebesse os cuidados e hidratação de qualquer outro tipo de cabelo. Pelo menos o seu filho tem cabelo bom.
Esse pensamento, ele veio quando a gente estava discutindo sobre miscigenação, em como era uma vitória, uma conquista, uma coisa boa quando seus filhos nasciam com traços europeus. Nariz mais afinado, um cabelo mais escorrido, uma raiz um pouco mais lisa, um tom de pele mais claro. Isso era uma coisa boa, era um motivo de comemoração. Desculpa, é que te vi e te achei suspeito. Eu presenciei uma situação não tão grave, tá, não é uma situação tão grave não, em que um cara ele estava saindo do banheiro do bar e uma moça chamou ele para atender ele, né. No caso não suspeitou de violência, mas suspeitou que também era uma pessoa que estava ali a servir simplesmente por causa da cor dele. Você trabalha fazendo faxina? É muito comum também mulheres negras, e é muito confuso para algumas pessoas mulheres negras estarem em posições de poder. Então elas são sempre, vistas, eu digo sempre porque eu estou generalizando, não, eu não estou falando que todo mundo é assim, estou generalizando, mas a maioria das vezes, consideram as mulheres negras como mulheres em trabalhos subalternos, né. Eu não sabia que gente como você entendia desse assunto. Esse seu cabelo está na moda, né? Seu cabelo é macio. Pensei que fosse duro. E, pessoal, essas são as nossas considerações de hoje sobre violência racial. Existem muito mais coisas a serem estudadas. Trouxe alguns textos base, alguns textos complementares. Dê uma olhadinha na rota de aprendizagem. Dê uma olhadinha nas rotas de aprendizagem e nos vemos na próxima aula. Tenham bons estudos.